Hoje a igreja lembra a dedicação do santuário da Basílica de São João de Latrão, em Roma. Em Roma existem as 4 grandes basílicas. Quando a gente vai em Roma, católico, claro, cristão, precisa visitar as 4 grandes basílicas. A Basílica de São Pedro, a Basílica de São João de Latrão, a Basílica de Santa Maria Maior e a Basílica de São Paulo, fora dos muros, para que a gente ganhe indulgência. E em cada basílica dessa que você vai, você fica mais entusiasmado com a fé cristã, com o templo. O templo é o lugar onde se constrói, onde se construiu um espaço para a adoração, para a revelação, para a audição, para a celebração do santo sacrifício da missa. Latrão é a primeira catedral do mundo. Foi fundada por volta do ano 1400 e pouco. Em Latrão realizaram-se os 5 grandes concílios ecumênicos. Por isso que a igreja lembra esta catedral basilical, que é a catedral do bispo de Roma. E quem é o bispo de Roma? Quem que é o bispo de Roma? O bispo de Roma é o Papa, não é? Não é igual o bispo da Diocese Presidente Prudente, que não é o Papa, é o Dom Benedito. Isso a gente tem que saber desses detalhes, né? Falando, celebrando, comemorando, pensando sobre a Basílica de Latrão, nós pensamos sobre o nosso templo. Interessante que, ao menos uma vez por ano, a igreja nos coloca diante desta reflexão. Pensar o templo, pensar o lugar do culto, pensar o lugar onde nós organizamos o nosso espaço litúrgico. Você observa que, em geral, nós nunca imaginamos que aqui nós estamos dentro de um templo. Eu até desafio você, se quando você vinha para a igreja hoje, você pensou, eu vou para o templo. Templo é lugar do culto, lugar da adoração, lugar da audição da palavra de Deus. É no templo que Deus vai se revelar. Deus sempre se revelou no templo. E nós não precisamos mais de nada, a não ser o templo. O templo é o lugar da revelação, da manifestação. Por isso que o profeta Ezequiel, ele na sua visão mística, ele contemplava o templo de Jerusalém. Ele diz que desse templo, do seu subterrâneo, nascia um rio de água viva. Essa água entrava pelo templo, porque o templo é o lugar da purificação, é o lugar da remissão. O templo é o lugar da redenção. Eu vou ao templo para me redimir, para me purificar. E essa água que entrava pelo templo, e o templo tinha 4 portas, essas águas saíam por essas portas, lembrando os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E essas águas, ao entrar no templo, elas se purificavam. E elas iam até ao mar, que é o último destino das águas do rio, é o mar. E essas águas do mar seriam purificadas por essa água que entrou, passou dentro do templo.
e até os peixes eram sadios. As árvores que eram plantadas ao redor dos rios eram árvores frutíferas e diferentes, porque tudo isso passou por dentro do templo. Mas hoje, quando nós falamos do templo, em geral nós não imaginamos mais o templo. Nós perdemos o referencial do templo. O templo não é mais o lugar onde Deus se manifesta. Às vezes o nosso templo é o lugar da farra, da festa. E o templo se realiza através da liturgia. Hoje dificilmente você encontra uma liturgia com equilíbrio, né? As nossas liturgias são muito festivas, muito dançantes, muito movimentadas, e a gente vai nesse rolo compressor, achando que é isto que de fato é que faz a igreja, é que constrói o templo. E o templo não tem nada a ver com estas coisas. E a gente precisa cuidar também da manutenção do templo. Como é que nós mantemos o templo? Quando a gente começa a ouvir o que é que nós fazemos para manter o templo de Deus, eu particularmente fico escandalizado. Quando nós sabemos que tem igreja, paróquias, que precisa fazer de baile dançante para manter o templo. É uma vergonha, não é mesmo? Você não fica com vergonha, não? Para fazer baile para manter o templo. Precisamos promover jantares promocionais para manter o templo. Precisamos fazer rifas para manter o templo. Precisamos fazer sorteios para manter o templo. Precisamos fazer leilão de gado para manter o templo. Precisamos de arrumar, né, de promover porco ao rolete para manter o templo. Você não fica com vergonha, não? Eu fico. E o padre fica envergonhado, como nós temos que fazer tanta coisa para manter o templo. O templo tem que ser mantido exclusivamente com o dízimo. Está no profeta Malaquias: trazei o dízimo para o templo e façam a experiência de Deus, que tem que ser feita no templo. No templo. Se eu não aprendo a fazer essa experiência de Deus no templo, aí eu necessito de todos esses elementos para manter o templo, para manter a dinâmica da liturgia. Eu preciso criar um espaço de movimento, de farra, de lúdico, para manter o templo vivo. Aí eu preciso fazer cerco de Jericó, para reunir gente, pessoas. Aí eu preciso ficar assistindo aí a canção nova, com as suas maquiagens, para manter o templo, ter o templo. É por isso, irmãos, que Jesus foi em Jerusalém, e quando ele viu tudo aquilo que estava acontecendo no templo, que era o lugar da manifestação de Deus, Jesus ficou indignado. Como é possível na casa do meu pai fazer tanta coisa dessa para manter a casa do meu pai? Jesus faz um chicote, espanta todo mundo que estava se aproveitando do templo. O templo, irmão, hoje, infelizmente, virou um lugar de negócio, virou um grande comércio. Aí todo mundo se aproveita do templo. Haja vista, por exemplo, nos matrimônios, casamentos.
o grande comércio do casamento. Todo mundo se mantém com o templo. Aí você precisa de fotógrafo, você precisa de um monte de gente para cuidar dos sacramentos, que é a água purificadora que passou por esse templo e saiu pelas portas. É o sacramento da libertação. É o sacramento que produz vida. E quando a gente começa a olhar tudo o que nós fazemos com o sacramento, certamente a gente fica até envergonhado. E não somente falemos mal, entre assim dizendo, sobre os casamentos na igreja, que são verdadeiras vergonhas. Se Jesus entrasse, fosse convidado a um casamento católico hoje, ele pegaria um grande chicote e expulsaria, a começar do padre. Depois passava pelos noivos e mandava todos os padrinhos e convidados para fora da igreja. Porque de sacramento não sobra nada. E também falemos das ordenações dos padres, né? Que virou também uma grande festa. Os padres que são ordenados para servir o altar, na simplicidade, na singeleza, na humildade, ao serem ordenados se tornam sacerdotes virtuosos. Começam aí, irmãos, os escândalos para a gente manter o templo. Daqui uns dias, na nossa paróquia, mais uma vez, nós teremos primeira comunhão das crianças e do crisma. Primeira comunhão de criança que nunca vai à igreja, mas é o dia da festa, é o dia da farra. Mas você acha que um catequista vai assumir alguma postura profética como fizera Jesus? Imagina. E assim nós vamos tocando, né? Todos os anos nós fazemos a primeira Eucaristia, todos os anos nós fazemos o crisma e todo mundo continua do mesmo jeitinho. Por causa de quê? Por causa do templo. A falta do cuidado, do zelo pelo templo. A casa do meu pai virou um grande comércio. Se não tem o comércio que envolve mercadoria, isto é, dinheiro, o comércio da farra, o comércio do lúdico, da diversão. Se na igreja você não faz muito barulho, o povo muda de igreja. Se é na igreja onde é o lugar da profecia, e se você começa a profetizar, não essas coisas que esses por aí fazem, aí você começa a ficar sozinho, e o templo certamente vai se purificando, e o templo só se purifica, irmãos, com o chicote, e quem não receber boas chicotadas, não vai participar bem do templo. Por isso que o templo, celebrar hoje a Basílica de São João de Latrão, se um dia você for lá, é uma das igrejas mais simples que nós temos. Mas é a grande Basílica, né, que passou por todas as calamidades da igreja e está viva até os dias de hoje. É bem diferente, claro, de você entrar na igreja de São Pedro, em Roma. Ali o luxo, o esplendor, da beleza, né, que retrata o quê? Também a beleza divina. E a riqueza da igreja de São Pedro não é a riqueza como as pessoas falam que a igreja é rica. Ela é rica, sim, mas de cultura, de história. A igreja, o templo, é lugar de construir a história.
E só o templo constrói uma história nova, e assim por diante. Então hoje, queridos irmãos, é o dia de pensar que tipo de igreja eu sou, que templo de Deus eu sou, como que eu estou cuidando do templo de Deus, como eu cuido da minha igreja, como que é a minha participação, qual é a minha contribuição para cuidar do templo do Senhor, para que Jesus não necessite de um chicote para nos purificar. Então fica aí para nós o grande desafio, como eu cuido do templo do Senhor. Creio em Deus Pai,